Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente! Estamos aqui para iniciar o nosso segundo bimestre. O nosso segundo bimestre vai começar com o estudo dos defeitos do negócio jurídico, né? Estamos falando aqui do plano da validade. Lembram-se que quando eu falei de elementos essenciais, eu dizia que o negócio jurídico ele tem que ser praticado, né, com a manifestação de vontade livre e sem defeitos? Pois bem, é chegada a hora de estudar os defeitos do negócio jurídico. Mas vocês vão ter que lembrar de outra coisa. Os negócios jurídicos, eles são feitos para perdurarem. Tá? Eles não são feitos para, de maneira trivial, banal, né, leviana, serem desfeitos. Tá? O princípio que nos orienta aqui é o princípio da conservação do negócio jurídico. O que é que eu quero dizer com isso? Se duas partes elas se deram ao trabalho de manifestar vontade, esta vontade delas tem que ser prestigiada. Ou seja, eu só vou desfazer esse negócio jurídico se não tiver jeito. Na dúvida, eu mantenho. Não é na dúvida eu apago o negócio jurídico. Por outro lado, se eu tiver plena convicção de que essa vontade foi viciada, eu tenho que desfazer um negócio jurídico. Mas para que eu tenha essa plena convicção de que a vontade foi viciada, eu tenho que conhecer muito bem o que infirma o negócio jurídico no seu plano da validade. Eu tenho que conhecer muito bem as hipóteses de nulidade e as hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico. Nós vamos estudar ainda nesse segundo bimestre, mais profundamente, a diferença entre o nulo e o anulável, as hipóteses de nulidade e as hipóteses de anulabilidade. Mas o que eu já posso adiantar é que a matéria que inaugura o segundo bimestre, que são os defeitos do negócio jurídico, elas nos remetem, sobretudo, a casos de anulabilidade. Tá? Agora vejam só, prestem muita atenção a isso que eu vou falar. Né? Os negócios jurídicos eles são praticados para que sejam prestigiados, conservados. Né? Então o princípio que nos norteia aqui é o princípio da conservação do negócio jurídico. Então fiquem sempre atentos a isso. Eu não vou desfazer negócios jurídicos de maneira banal, de maneira leviana. Eu vou preservá-los sempre que possível. Mas se não for possível preservá-los, eu vou desfazê-los, mas vou desfazê-los com técnica. E a boa técnica me impõe conhecer bem os caminhos da nulidade e os caminhos da anulabilidade. Então vamos lá. Vamos começar falando de defeitos do negócio jurídico. E os defeitos eles vão nos remeter, sobretudo, à anulabilidade do negócio. E o primeiro defeito que nós temos é o erro. Mas antes de tratar propriamente do erro, eu queria falar de uma coisa com vocês. Tá? Os defeitos do negócio jurídico eles são classificados como vícios sociais ou vícios de consentimento. O que é um, o que é outro? Os vícios de consentimento são aqueles que existem na formação da vontade. Né? Eles abarcam a maior parte dos defeitos. Vamos lá. Eu queria celebrar um negócio, mas eu acabei celebrando outro porque eu me equivoquei. Erro. Então a minha vontade ela foi viciada no nascedouro, tá? Porque eu errei. Eu queria celebrar uma coisa, mas eu acabei celebrando outra porque eu fui enganado. Esse defeito é o dolo. Tá? Ou eu queria celebrar uma coisa, mas acabei celebrando outra porque eu fui coagido, coação. Ou eu queria celebrar um negócio, mas acabei cedendo e celebrando outro porque eu precisava me salvar, estado de perigo. Ou eu queria celebrar um negócio, mas eu era tão inexperiente que eu acabei celebrando um negócio muito desequilibrado, lesão. Tá? Qual é o ponto comum entre todos esses defeitos? Esses defeitos,
eles se dão na formação da vontade. Eu queria uma coisa, mas eu acabei fazendo outra. Porque errei, porque fui vítima de dolo, fui vítima de coação, fui vítima de estado de perigo, fui vítima de lesão. Ok? Então, esses defeitos são chamados vícios de consentimento, porque o meu consentimento, a minha aceitação, a minha manifestação de vontade na sua formação, ela sofreu um prejuízo decorrente deste defeito. Agora, os vícios sociais são aqueles em que a parte faz exatamente o que ela quer, só que o que ela quer prejudica terceiros. É o exemplo maior da fraude contra credores. Olha só, eu quero passar a perna nos meus credores. É isso que eu quero. Tá? Então veja, a minha vontade ela é viciada, porque eu vou fraudar meus credores. Então eu faço aquilo que eu quero fazer. E o que eu quero fazer é pernicioso. O que eu quero fazer é prejudicial a terceiros. É diferente do vício de consentimento, porque no vício de consentimento eu faço aquilo que eu não gostaria de ter feito. No vício social eu faço aquilo que eu quero fazer, só que o que eu quero fazer prejudica terceiros. Ok, gente? Então prestem atenção. Agora, os dois são defeitos, tá? Normalmente os dois vão levar a quê? A anulabilidade do negócio jurídico. Vamos estudar algumas filigranas que talvez livrem a minha manifestação de vontade da pecha de anulabilidade, tá? Mas isso aí vai ficar para a sutileza do estudo de cada um dos defeitos, tá? Quando o defeito, seja ele um vício de consentimento, seja ele um vício social, restar caracterizado, normalmente a consequência será anulabilidade do negócio. Não é nulidade, professor? Não. A gente também vai estudar que a invalidade é um gênero dentro do qual cabem duas espécies, a nulidade e a anulabilidade. Os defeitos do negócio jurídico nos remeterão, sobretudo, à anulabilidade. Ok? Então, visto isto, né, e sempre tendo em mente que o princípio que nos norteia é o princípio da conservação do negócio jurídico, ou seja, na dúvida eu mantenho o negócio e eu só vou apagá-lo por invalidade quando ficar muito evidente que houve uma hipótese de nulidade ou de anulabilidade. Visto isso, eu posso começar a estudar os defeitos do negócio jurídico. Então, gente, voltando aqui a tratar de um assunto recorrente com vocês. Não basta para o profissional do direito vociferar que o negócio tem que ser desfeito porque houve má fé. O negócio tem que ser desfeito porque genericamente houve fraude. Não, não é isso. Porque o negócio ele tem que ser preservado. O princípio é da conservação. Agora, se eu percebo que os requisitos do erro estão presentes, eu vou anular um negócio por erro. Então, o que é que eu exorto os meus alunos a praticarem? Eu exorto os meus alunos a conhecerem cada um dos requisitos de cada um dos defeitos dos negócios jurídicos. Quando eles forem peticionar lá na frente, daqui a alguns anos, quando estiverem trabalhando, quando eles forem peticionar, não fiquem genericamente gritando que houve um problema e que o negócio, que alguém foi fraudado, que alguém foi enganado. Não, não façam isso apenas. Digam, houve a prática de tal negócio jurídico. Este negócio é anulável, porque houve erro, porque houve dolo, porque houve coação, porque houve estado de perigo, porque houve lesão. Então, ou porque houve fraude contra credores. Então, digam claramente por que vocês querem desfazer o negócio. Porque houve um defeito desse negócio. Agora, não se limitem apenas a dizer genericamente que houve um defeito. Apontem, requisito por requisito, que este defeito está presente, uma vez que os elementos deste defeito previstos no Código Civil se encontram ali naquela hipótese concreta versada por vocês. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que vocês agora terão uma missão de entender cada defeito do negócio jurídico. Mas mais do que isso,
entender cada requisito que levará à configuração do defeito. E quando vocês forem peticionar lá na frente, não digam genericamente, o sujeito se equivocou, portanto houve erro. Não, digam, houve um defeito do negócio jurídico. Esse defeito é o erro. E os requisitos dele são esses e esses. E estão presentes nesta e naquela conduta. Por isso, eu quero que o negócio seja desfeito. Entendem isso, gente? O negócio, ele normalmente tem que ser mantido. Para você desfazer, você tem que mostrar, por A mais B, que os requisitos para este desfazimento estão mais do que presentes naquela hipótese. Tá. Então, feitas todas estas exortações, vamos começar com o primeiro dos defeitos, que é o erro. E aqui no nosso roteiro nós dizemos introdução, que foi isso que eu acabei de fazer, e vamos falar sobre o conceito de erro. Gente, o que é o erro? O erro é uma falsa representação da realidade. Tá? Ele difere da ignorância, porque a ignorância é um completo desconhecimento da realidade. Tá? Professor, me traz aqui um exemplo. Tá, eu trago. Eu quero comprar uma caneta que foi do cantor famoso que é chamado Elvis Presley. Tá? Eu entro lá na internet e encontro uma caneta do Elvis Presley. E compro essa caneta. Mas depois eu descubro que essa caneta ela foi do Elvis Presley da Silva. Só que o Elvis Presley da Silva, ele não tentou me enganar. Eu é que me confundi espontaneamente. E aqui vai a primeira dica. O erro, gente, esta falsa representação da realidade, ele é um defeito espontâneo. Eu sozinho me equivoco. Ninguém me induz. Porque se alguém me induzir em erro, o defeito será o que nós estudaremos nas próximas aulas, que é o dolo. Tá? O dolo é um erro provocado. O erro, ele é um equívoco espontâneo. Tá? Então, o erro é uma falsa representação da realidade. Difere da ignorância, porque a ignorância é um completo desconhecimento da realidade. Quando vocês abrem o Código Civil, lá no artigo 138, vocês vão ver que o Código Civil vai tratar do erro ou da ignorância. Aqui o Código Civil ele nos faz sentir que as duas expressões são sinônimas. Tá? Doutrinariamente a gente estabelece essa diferença, que o erro é uma falsa representação, enquanto a ignorância ela é um completo desconhecimento, mas no fundo, quando a gente atuar no mundo prático, né, como advogados, juízes, promotores, procuradores, servidores do judiciário, do MP, a gente acaba dizendo apenas que houve erro. Tá? Então o erro ele acaba sendo um grande gênero no qual a gente acaba encaixando tanto o erro em sentido estrito, né, quanto a ignorância. Tá? Mas o erro ele está aqui no artigo 138. Então vamos aí. Gente, o artigo 138, ele diz o quê? Aqui. São anuláveis, vamos ver aqui, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Tá? Bom, gente, então... esse conceito ele não parece ser tão trivial assim. A gente precisa ver que o conceito traz em si requisitos para a configuração do erro. No Código de 16, nós tínhamos uma redação um pouco semelhante, que era assim. Deixa eu voltar aqui. São anuláveis os atos jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Então, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Primeira observação, tanto em relação ao Código de 16 quanto ao Código de 2002. O erro, ele no máximo, vai nos levar à anulabilidade do negócio jurídico. Então vocês podem ver que tanto o Código de 16 ele começava a tratar do erro dizendo são anuláveis os atos jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. O Código de 2002 ele é um pouco mais prolixo, ele diz
São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Mas o que há de comum? Os dois diplomas, eles são inaugurados dizendo: são anuláveis os negócios jurídicos. Então o erro torna o negócio jurídico anulável. Normalmente ele torna o negócio jurídico anulável. Agora, vejam que quando eu falo errar, ter uma falsa representação da realidade, cometer um equívoco, né, isso é uma simplificação, né, da questão. Eu não posso banalizar a este ponto de dizer: toda vez que alguém se equivocar, o negócio será anulado. Não, não é bem assim. Né? Imaginem vocês, se fosse tão simples assim, eu celebraria um negócio jurídico hoje, né? E amanhã, insatisfeito com esse negócio, eu viria e diria: errei, rasgue tudo, me equivoquei, não era isso que eu queria. Percebem que não pode ser tão simples assim? Não basta dizer errei, não basta dizer me equivoquei. Né? Eu tenho que mostrar para o juiz que o negócio ele foi praticado por erro e que os requisitos do erro estão presentes. Tá? Aliás, aqui vai uma outra, já vou adiantar uma outra coisa aqui, né? Vai uma outra dica para vocês, é que quando eu estiver falando de anulabilidade, isso eu também já falei ao longo das aulas, principalmente das aulas ao vivo, quando eu estiver falando de anulabilidade, minha gente, eu não estarei permitindo ao juiz que de ofício atue. O juiz ele não pode pegar uma petição minha e falar assim: caramba, esse cara está falando de erro, eu vou anular esse negócio. Não, ele não pode. Eu tenho que fazer um pedido expresso para o juiz anular. Toda vez que o negócio for anulável, só o diretamente prejudicado é que pode pedir a anulação do negócio. Então, por mais que ele conte uma historinha, por mais que essa historinha faça o juiz entender que houve um defeito, se o interessado não pedir ao final da sua petição, diante do exposto, eu quero que o negócio seja desfeito, seja anulado em virtude do defeito tal, o juiz não anulará. Ele não pode anular. Percebem? Então, minha gente, eu friso com vocês o seguinte: não fiquem satisfeitos apenas em vociferar que o negócio foi fruto de má fé, que o negócio ele tem que ser desfeito. Não, vocês vão me dizer requisito por requisito qual foi o defeito e por que esse negócio deve ser desfeito. Tá? Sendo assim, né, nós vamos a cada defeito do negócio jurídico analisar os seus requisitos. E quanto ao erro, isso é mais importante ainda, porque o conceito de erro é um conceito muito amplo. Erro é uma falsa representação da realidade. É quando você se equivoca. Tudo cabe aí. Né? Se fosse simples assim, nenhum negócio sobreviveria. As partes assinariam o negócio hoje, amanhã uma delas diria: não era o que eu queria, errei. E pronto, seria desfeito. Não pode ser assim. Então, o legislador, ele se propôs a traçar requisitos para que o erro fosse constatado. O Código de 16, ele foi muito lacônico nisso. Era um código do século, que foi redigido no século XIX e foi aprovado no início do século XX. E ele diz assim: são anuláveis os atos jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Opa! Um requisito já está aí. O erro tem que ser substancial. Então, primeiro requisito, vamos lá. Primeiro requisito que nós estamos tratando. Estamos tratando do Código de 16. Primeiro requisito, o erro tem que ser o quê? Substancial. Primeiro requisito, o erro tem que ser substancial. Tá? Gente, o que é isso? O que é um erro substancial? Erro substancial, quem quiser anotar, por favor, pegue a sua caneta,
dê um pause e anote. Vamos lá? Erro substancial é aquele que, se a parte estivesse ciente de que estava cometendo o erro, não celebraria o negócio. Então, erro substancial é aquele que, se a parte estivesse ciente de que cometia aquele erro, ela não celebraria o negócio. Esse é o substancial, também chamado de essencial, também chamado de principal. Tá? Qual é o contraponto ao erro substancial? É o chamado erro acidental. O erro acidental, portanto, gente, ele não gerava e ainda não gera a anulação do negócio. Vejam que o Código de 16, ele dizia: são anuláveis os atos jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Logo, o erro acidental, ele não gera a anulação do negócio jurídico. Aí vocês vão me falar assim: professor, e o Código de 2002? Só para tranquilizá-los, o Código de 2002 ele segue na mesma toada. Ele diz assim: são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Depois a gente analisa o resto. Mas vejam que o Código de 2002, ele também fala que o erro tem que ser o quê? Substancial. Tá? Bom, minha gente, então, substancial é aquele erro que, se eu soubesse que estava cometendo, eu não celebraria o negócio. E aí retomamos o exemplo da caneta do Elvis Presley. Eu quero a caneta do cantor famoso chamado Elvis Presley. Vou à internet, procuro uma caneta e compro uma caneta. Mas essa caneta foi do cantor morador do interior da Bahia, chamado de Elvis Presley da Silva. Tá? Eu, por descuido, não percebi que comprava uma caneta de um cantor chamado Elvis Presley da Silva, quando na realidade eu queria comprar a caneta do cantor famoso Elvis Presley, que viveu nos Estados Unidos e que começou a fazer sucesso na década de 50. Tá? Era isso que eu queria. Acabei comprando a caneta de um cantor brasileiro, pouco conhecido, morador de uma cidade do interior da Bahia. Bom, esse erro é um erro substancial ou acidental? Qual foi a premissa que eu coloquei para vocês? Eu queria comprar a caneta do cantor famoso americano, Elvis Presley, e comprei a caneta do Elvis Presley da Silva. Logo, a pergunta é: se eu soubesse que estava comprando a caneta de Elvis Presley da Silva, eu compraria essa caneta? Pela premissa que eu dei para vocês, a resposta seria: não, eu não compraria essa caneta. Logo, este erro não este erro é um erro substancial. Ele não é um erro acidental. Tá? Professor, mas eu não entendi. Me dá um exemplo de erro acidental. Vamos supor que eu queira comprar a caneta do cantor famoso, Elvis Presley. E aí eu encontro um colecionador que tem a caneta do cantor famoso Elvis Presley. E esse colecionador me mostra a caneta. Ao olhar a caneta dourada, eu já suponho que aquela caneta é de ouro. E aí eu ofereço uma grana muito alta, paguei muito mais do que a caneta valia. Por quê? Porque na minha cabeça não era apenas a caneta do Elvis Presley. Era uma caneta de ouro do Elvis Presley. Tá? Lá pelas tantas eu levo para uma joalheria, mostro aquela caneta, todo orgulhoso, dizendo: olha a caneta de ouro que eu comprei. O joalheiro examina aquela caneta e fala assim: não, esta caneta é apenas uma caneta banhada a ouro. Tá. Vamos lá. Qual foi a minha premissa? Eu quero comprar uma caneta do cantor famoso, Elvis Presley. Se é de ouro ou se é banhada a ouro, isto é um aspecto menor para mim. O que eu queria era apenas que a caneta tivesse pertencido ao cantor famoso. Ah, mas eu paguei mais do que ela devia. Tá. Então vamos lá. Se eu soubesse que a caneta era dourada, banhada a ouro, mas não de ouro, eu ainda assim compraria a caneta? Pela premissa que eu dei para vocês, eu compraria, porque o que eu queria mesmo era uma caneta que tivesse pertencido ao cantor, e esta pertenceu. Ah, mas eu pagaria o mesmo valor? Não. Então vejam só, o erro ele é acidental quando? Quando
se eu soubesse que estava praticando um negócio daquela maneira, eu ainda assim praticaria. Só que eu praticaria em outros termos. Né? Então veja, lá pelas tantas eu estou comprando a caneta, mas alguém, na hora, eu percebo, eu pego pelo peso, eu falo assim, ué, essa caneta não é de ouro, essa caneta é banhada a ouro. Aí eu chamo o dono e falo assim, vem cá, eu te paguei isso aqui, mas essa caneta não é de ouro não, né? É banhada a ouro, né? E ele fala, sim, essa caneta é apenas banhada a ouro. Ah, não, então eu te paguei mais. Paguei mais do que eu queria. Eu paguei para você um preço de uma caneta de ouro. Perdão, me devolve aí o excesso. Pronto. Percebe? Então, se eu soubesse que estava errando, eu ainda assim celebraria o negócio. Eu não pediria, toma a caneta e me dá o dinheiro todo. Não. Eu falaria assim, me deixa com a caneta, só me devolve o excesso que eu te paguei. Então, no erro acidental, se eu soubesse que estava errando, eu ainda assim celebraria o negócio. Mas celebraria em circunstâncias diferentes. Celebraria pagando menos. Celebraria de forma menos gravosa do que eu celebrei. Tá? E o erro substancial, professor, é como? O erro substancial é aquele que, se eu soubesse que estava errando, eu não celebraria o negócio. Tá. Então, vejam que aí nós já temos um primeiro freio para eu desfazer negócios jurídicos por conta do erro. O erro, para ser anulável, ele tem que ser substancial. Mas, gente, no final das contas, quem diz se o erro é substancial ou não é a parte que errou. Né? Ainda assim, se este fosse um único requisito, ainda assim ele seria pequeno. Por quê? Porque o juiz ele buscaria extrair se o erro é substancial ou não da própria narrativa do autor. O autor diz, eu fiz tal negócio jurídico, e se eu soubesse que estava errando, eu não faria o negócio. Aí o juiz pensa, então ele está me dizendo aqui que ele cometeu um erro substancial. Agora, se o autor disser, eu celebrei tal negócio jurídico, e se eu soubesse que o negócio era daquele jeito, eu ainda assim celebraria, mas pagaria menos. Aí o juiz pensa, o que esse autor está me dizendo é que o erro que ele praticou é um erro acidental. Bom, na primeira narrativa, a consequência do erro ser substancial é que ele vai gerar a anulação do negócio. Na segunda narrativa, quando o juiz percebe que o erro é apenas acidental, o juiz não vai desfazer o negócio. Ele vai apenas reequilibrar as partes. Falar, quem pagou demais, receba aí o que pagou a mais para ficar um negócio justo e equilibrado. Tá bom, gente? Então, este é o primeiro requisito. O erro tem que ser o quê? Substancial. Mas vocês hão de concordar comigo que ser apenas substancial é pouco. Por quê? Porque, minha gente, volto a dizer, basta o autor dizer para qualquer tipo de erro, falar assim, se eu soubesse que estava errando, eu não celebraria o negócio. Pronto. Continua sendo um requisito importante, mas não suficiente, porque vai acabar ficando apenas nas mãos de quem errou dizer se o erro é substancial ou acidental. Vai depender da narrativa que ele se propuser a fazer para o juiz dizer se o erro é substancial ou acidental. E o negócio continuou muito frágil. Tá? Então, a partir desta redação do Código de 16, são anuláveis os atos jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. A partir dessa narrativa, a doutrina dizia, ser substancial é importante, mas não é tudo. Né? Para que o negócio seja desfeito, outro requisito ele tem que ser demonstrado. O erro tem que ser excusável. O que é um erro excusável? A excusabilidade. Então, primeiro requisito, substancialidade. Segundo requisito, excusabilidade. Agora, como vocês podem perceber, este segundo requisito, que eu ainda vou definir, ele não estava na redação do artigo 86 do Código de 16. Ele foi uma criação jurisprudencial e doutrinária.
vão lá beber uma água e quando vocês voltarem eu vou definir o que é excusabilidade. Pois bem, gente, o erro ele é excusável quando qualquer pessoa, no lugar daquela que errou, erraria da mesma forma. Em outras palavras, o erro excusável é aquele erro desculpável. É aquele erro que não é um erro grosseiro, que não é um erro crasso. Tá? Rogério, me dá um exemplo para ficar mais evidente. Vou dar um exemplo até que aconteceu na minha advocacia. Recém-formado, eu fui chamado para advogar por uma parte. E essa parte me contou a seguinte história. Rogério, olha, eu comprei uma sala, tá? Essa sala não foi entregue, eu quero desfazer um negócio jurídico. Falei, ok, vamos desfazer. Entrei com a ação para desfazer. E por descumprimento de contrato. Falei, olha, foi prometido que a sala seria entregue até tal mês do ano de 1997. Né? Passado esse mês, passado tolerância, passado tudo, não foi entregue a sala. Beleza? Beleza. Ok. Então o que é que eu quero? Eu quero desfazer o negócio por descumprimento. Tá? Beleza, ok. Aí a parte ré foi chamada a se defender. Quando a parte ré foi chamada a se defender, gente, vejam que argumento esfarrapado foi esse dela. Vamos supor, estava lá escrito que a sala seria entregue em março de 97. Tá. Aí ela falou assim, sabe, seu juiz, o contrato ele disse que a sala seria entregue em março de 97, mas isso foi um erro de digitação. Né? Na realidade, a sala deveria ser entregue em março de 99. Né? Então, veja só, excelência, dizia lá a construtora, né? Como a sala tinha que ser entregue em março de 99 e, por erro, a cláusula foi redigida dizendo março de 97, o erro ele leva à anulação do negócio jurídico, no caso, a anulação da cláusula. Portanto, eu não tenho que entregar essa sala em março de 97 do jeito que foi escrito, porque foi escrito isso tudo em virtude de um erro. Tá. Beleza, olha a argumentação, gente. Eu estava em 1990 e acho que era 99, né, quando eu entrei com essa ação. Né? Tinha passado já um tempo bom de atraso. Né? Vejam só, quando eu me deparei com aquilo, eu falei, ué, estou sob a égide do Código de 16. O Código de 16 diz que o erro ele tem que ser substancial. O que o sujeito está dizendo, ele está pedindo para anular a cláusula, dizendo, se eu soubesse que eu assinei uma cláusula dizendo que a sala ia ser entregue em 97, eu não assinaria. Está dizendo isso. Né? Então, de certa forma, ele está mostrando que o erro é substancial. Mas, como eu disse para vocês, a doutrina não se contentava apenas com a substancialidade do erro. Né? Nem a jurisprudência. Elas diziam que no artigo 86 havia, em virtude do princípio da conservação do negócio jurídico e da segurança jurídica, havia um requisito implícito. Qual é o requisito implícito? O erro ele tem que ser excusável. O que é um erro excusável? Como eu disse para vocês, é um erro desculpável, é um erro justo, é um erro que qualquer pessoa diligente, no meu lugar que errei, também cometeria. Este é o erro excusável. Tá? Então, olha só. Aí, diante disso, peguei lá a contestação da construtora. Falei assim, olha, a construtora está dizendo que ela errou. Que o erro dela é substancial, mas ela nada falou além disso. Tá? Vamos lá. Esse erro é um erro excusável? Uma construtora, né, ela redige o contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Né? É ela que diz qual é a data de entrega. É ela que diz qual é o preço. Gente, as duas cláusulas mais... Quer dizer, eu diria três. As três cláusulas mais importantes de um contrato de promessa de compra e venda de uma sala são descrição da sala, definição do preço, indicação da data de entrega. São as três cláusulas mais importantes. Aí você vai supor que uma construtora de um porte relevante, ela vai dizer simplesmente, digitei errado a data de entrega. Gente, nenhum contrato mais seria cumprido.
bastaria você sacar do bolso essa desculpa esfarrapada. Ah, digitei errado a data de entrega, logo a cláusula de entrega tem que ser anulável, tem que ser desfeita. Tá? Então, o que é que eu disse? Falei, olha, ele pode até ter errado, tudo bem. Tá? Vamos supor que ele tenha errado, mas esse erro não é justificável. Esse erro é um erro grosseiro, é um erro inexcusável. Tá? Não tem desculpa para esse erro. Tá? Então, os erros que são grosseiros, que não podem ser justificáveis, que não são desculpáveis, que não são excusáveis, eles não podem ser anulados. Era isso que a doutrina e que a jurisprudência de 16 elas diziam. Mas, como vocês podem ver, esse requisito da excusabilidade, que o erro tem que ser desculpável, ele era um requisito implícito que decorria do princípio da conservação do negócio jurídico para que não fosse banalizado o desfazimento do negócio. Mas ele não estava expresso aqui no artigo 86. Ok? Por que eu estou enfatizando isso? Porque, repito, no Código de 16 nós tínhamos um requisito expresso, que era a substancialidade, e um requisito implícito, que era a excusabilidade. E o Código de 16 ele foi substituído, como vocês sabem, pelo Código de 2002. Na época da apresentação do projeto do Código de 2002, veio uma discussão, né? Já que o Código de 16 ele é lacônico, né? Ele é muito resumido, ele não traz todos os requisitos do erro, vamos colocar todos os requisitos? Pensou assim a comissão elaboradora do Código de 2002. Vamos escrever os requisitos de forma mais clara? E aí sim, só que para escrever, na hora de escrever os requisitos, né, o ministro Moreira Alves, que foi o responsável pela redação do anteprojeto da parte geral do Código Civil de 2002, ele, atento que era, e o ministro Moreira Alves é brilhante, viu gente? É um dos orgulhos das nossas letras jurídicas em direito privado. Né? O ministro Moreira Alves, atento que era ao que se passava na Europa, ele dizia, olha, 2 códigos civis, eles trouxeram um novo requisito. Tá? Qual era esse novo requisito? Deixa eu escrever aqui para você. É o Código Civil da Itália e de Portugal. Eles criaram um novo requisito a partir dos anos 40 e 60. 40 na Itália, 60 em Portugal. Esse requisito era o requisito da deixa eu escrever aqui direitinho. Cognoscibilidade. 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 Tá? O que é isso, gente? Lá na Europa, né, na década de 40, na Itália, de 60 em Portugal, o que eles pensaram? Pensaram assim, obviamente não foi algo tão simples assim, tá, gente? Mas eu estou falando numa simplificação máxima, de forma didática, para que vocês entendam. Talvez o problema pudesse ser posto da seguinte maneira. O erro, ele invalida o negócio, não invalida? Ele torna o negócio anulável. Beleza, ele torna. Mas vamos lá. Quando eu erro, eu chego para a outra parte e digo assim, olha, eu quero desfazer o negócio porque eu errei. Né? E a outra parte fica com a cara de ora, veja bem. Você vai desfazer porque você errou. Né? Tá, e quais são os requisitos do erro? Os requisitos do erro são: o erro é substancial. Onde é que você investiga isso? Você investiga isso na parte que errou. A parte que errou, ela diz, eu não celebraria o negócio se eu soubesse que estava errando. Tá, então você investiga na parte que errou. Qual o outro requisito do erro para o Código de 16? O erro tem que ser excusável. O que é isso? Você diz, qualquer outra pessoa no lugar de quem errou, erraria da mesma forma. Tá? Então, até agora, a parte que celebrou o contrato contigo, ela fica assim, pô, eu não fiz nada.
eu não fiz nada para merecer isso. O negócio estará sendo desfeito porque ele, né, errou de maneira substancial e excusável. E eu, que não fiz nada de equivocado, vou pagar o pato por isso. Para tentar meio que dividir essa responsabilidade e tornar a coisa mais equilibrada, mais justa, esses dois códigos inseriram este requisito, o requisito da cognoscibilidade. Cognoscível, gente, e aí, que se quiserem dar um pause para anotar, cognoscível é aquele erro que pode ser percebido pela outra parte. Que outra parte? Por aquela que não errou. Poderia ser percebido pela outra parte, ou seja, por aquela que não errou, mas esta outra parte que poderia ter percebido o erro nada fez, celebrou o negócio. Então, o que é que esses legisladores na Itália e em Portugal fizeram? De certa maneira, eles repartiram o ônus pelo desfazimento do negócio. Tudo bem, quem errou foi A. Olha só. Quem errou foi A. Quem errou foi A. Mas B podia pelo menos, ou estava ou podia perceber que A estava errando. E ficou quieto, ficou na dele. Tá certo? Foi displicente também. Então, justo que o negócio seja desfeito. Né? O A errou e o B percebia, ou percebeu, ou podia ter percebido que o A estava errando e ficou quieto. Tá? Então, agora percebam aqui que eu não disse que o B induziu o A em erro. Não foi o B que induziu o A. O A começou a errar sozinho. E o B podia perceber que o A estava errando e ficou quieto. Tá? Então, nesta hipótese, o erro ele é cognoscível. Então eu estou frisando, estou ressaltando aqui para vocês que na cognoscibilidade eu não preciso provar que B percebeu o erro. Eu preciso apenas provar que B poderia ter percebido o erro e nada fez. Tá? Bom, então na Europa isso tudo aconteceu. E aí, quando o nosso Código Civil ele foi, a parte geral dele estava sendo redigida, eu acho que de forma muito oportuna a seguinte redação foi idealizada. Né? São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, desde que excusável e reconhecível pela outra parte. Gente, eu acho essa redação maravilhosa. Por quê? Porque o princípio, vejam lá aquele blá 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 do início da aula. Eu disse para vocês que o princípio que nos rege é o princípio da conservação. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não vou apagar um negócio jurídico por qualquer bobagem. Eu preciso apagar porque os requisitos de um defeito estão presentes. E esses requisitos têm que ser requisitos sérios, requisitos robustos, né? Então a lei aqui falava assim, olha, eu não vou apagar um negócio por erro, por qualquer bobagem. Eu só vou dizer que houve erro se o erro for substancial, reconhecível e excusável. Tem que ter 3 requisitos. O Código de 16, expressamente, ele apontava um requisito. A doutrina e a jurisprudência agregaram outro. E o que é que o Código de 2002, o que é que a redação original do anteprojeto do Código de 2002 pretendia fazer? A redação, o projeto, primeira redação, vamos lá, primeira redação do projeto de Código Civil. O que é que ela quis fazer? Ela quis colocar o erro como substancial, excusável e cognoscível. Substancial, excusável e cognoscível. Tá certo? E eu acho que se tivesse acontecido isso,
teríamos andado muito bem, estaríamos muito bem servidos. Tá? Só que a nossa tradição jurídica, ela não abarcava esses 3 requisitos. Tá? A nossa tradição jurídica, ela abarcava um requisito expresso, que era qual? Que era a substancialidade, e um requisito implícito, que era qual? A excusabilidade. Por conta disso, se idealizou uma nova redação. Se falou assim, olha, não, vamos nos manter fiéis à nossa tradição. Qual é a nossa tradição? Não é a tradição europeia. A gente não diz que o erro tem que ser substancial e cognoscível. A gente diz que o erro tem que ser substancial e excusável. Então vamos redigir de forma a preservar isso. Ok. Gente, qual foi o jeito, qual foi a forma culta de se esclarecer isso? Foi essa redação aqui, ó. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Aí vinha o parágrafo. Aqui. Não se considera erro substancial o que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Aqui uma observação. Quando é que eu vou saber se a lei está se referindo à excusabilidade ou à cognoscibilidade? Gente, a excusabilidade ela é investigada em quem erra. Quem errou de tal maneira que qualquer outra pessoa no seu lugar erraria assim também? Então, a excusabilidade é investigada em quem erra. E a cognoscibilidade? A cognoscibilidade é investigada em quem presencia o erro. Então, à medida que eu vou errando, você pode perceber que eu estou errando e você nada faz. Isso é cognoscibilidade. Por que eu estou frisando isso? Porque eu quero dizer que o nosso código, quando ele se afasta da proposta original do anteprojeto, que era seco, mas que dizia, ó, o erro tem que ser substancial, excusável e reconhecível, que eu achava a melhor redação. Quando essa redação ela é afastada e se fala, não, vamos usar de alguma redação que adote os 2 requisitos que nós originariamente abraçamos na nossa tradição jurídica. Veio a redação do artigo 138, não a redação que foi aprovada na Câmara, mas a segunda redação do projeto, que dizia assim, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Ponto. Não se considera erro substancial o que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal. O que ele quer dizer com isso? Eu que errei, se eu podia perceber que estava errando, é porque o meu erro... Olha só, eu que errei, se eu podia perceber que eu estava errando e ainda assim eu errei, é porque meu erro é um erro crasso, é um erro grosseiro. Tá? Porque se meu erro é perceptível e ainda assim eu erro, é porque meu erro é um erro banal. É um erro inexcusável. É um erro que não tem desculpa. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente coloca não se considera erro substancial o que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, o parágrafo único está se referindo a quem erra. E, portanto, ele está consagrando o requisito da excusabilidade. Então, a segunda redação. A segunda redação do projeto de Código Civil afasta a cognoscibilidade. Ela fica parecida com o Código de 16. Tá? Só que o Código de 16, a excusabilidade ela era implícita e na segunda redação do projeto, a excusabilidade ela passa a ser um requisito explícito no parágrafo único. Gente, mas Brasil é Brasil, né? Então, aqui, o surreal, aqui, uma frase que eu li num tradutor de Kafka, aqui, numa edição brasileira, né, do processo, é que o Kafka, ele trabalhava muito com a naturalização do insólito. Né? E às vezes eu falo assim, gente, Kafka ele devia ser brasileiro, porque
no Brasil a gente naturaliza o insólito a cada instante, né? Nessa naturalização do insólito, o que é que eu quero dizer com isso? Terceira redação. O nosso projeto é da década de 70. Então, os autores do anteprojeto, eles faziam à mão, entregavam aquele manuscrito para um datilógrafo. E o datilógrafo, ele transformava aquele texto num texto feito em máquina de escrever. Naquela máquina de escrever, desse texto aqui, o que é que o datilógrafo fez? Ele fez uma loucura, ele pegou, vejam que o caput do artigo, ele terminava na palavra substancial. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. E aqui no parágrafo único também havia uma outra referência a esta palavra substancial. Não se considera erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal. Então, o que é que se suspeita que o datilógrafo fez? Ele aqui, no caput, ao invés de pôr o ponto, ele seguiu copiando o que o parágrafo falava depois de substancial. E saiu essa redação sem pé nem cabeça, que foi encaminhada ao Congresso Nacional Brasileiro. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Parágrafo único. Não se considera erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Então, o projeto foi encaminhado com essa redação que não tem pé nem cabeça, porque o caput parecia estar divergindo do parágrafo único. E o que fez sentido na hora de corrigir o texto? Ora, se o parágrafo único está destoando do caput, arranca o parágrafo único. Pronto, ficou isso aqui, que é a redação atual do nosso código. Então, por irônico que pareça, a redação atual do Código de 2002, ela é fruto de um erro. A redação atual, que trata de erro, foi fruto de um erro, né? Olha que loucura. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Aí, gente, então vamos lá. Redação, terceira redação. Agora, mais do que terceira redação, vamos chamar Código de 2002. Tá? No Código de 2002, no artigo 138, tá? Nós temos aqui este dispositivo que diz, olha só, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Aí eu vou tratar de um tema muito importante com vocês. Será que a redação, porque veja, não importa o que é que o autor do anteprojeto queria, o que importa é o que foi aprovado e sancionado pelo presidente da República. O que foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República é isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Nisto aqui que eu acabei de ler para vocês, a pergunta é: o Código Civil do Brasil ele está se referindo a quem? A quem erra ou a quem presencia o erro? Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque se o Código Civil, na sua redação atual, estiver falando de quem erra, o requisito que ele abraçou foi a excusabilidade. Mas se ele estiver falando de quem presencia o erro, o requisito abraçado foi a cognoscibilidade. Tá, então vamos lá. É o que a gente chama de declaratário, né? Quem presencia o erro é o declaratário, é quem recebe a declaração de vontade. Então vamos lá. Vamos lá. Olha só. O erro ele é anulável quando for substancial e quando ele possa ser percebido por pessoa de diligência normal. Ora, gente,
possa ser percebido por pessoa de diligência normal, certamente ele não fala de quem erra. Porque se quem erra puder perceber o erro e ainda assim erra, esse sujeito ele é um maluco, né? Ele pode perceber que está errando e ainda assim erra. Ou ele é maluco ou ele é displicente, né? Agora, faz sentido do código, para eu salvar, para eu emprestar algum sentido prático a esse dispositivo, se eu estiver falando de quem presencia o erro, faz sentido. Olha só, é substancial o erro quando ele possa ser percebido por uma pessoa de diligência normal. Quem é essa pessoa? Aquela pessoa com quem eu negocio. Ela pode perceber que eu estou errando e nada faz. Ah, então, mesmo sem querer, o nosso Código Civil ele abraçou o requisito da cognoscibilidade. Então, gente, o nosso Código de 2002 ele abraça dois requisitos expressos. Deixa eu só escrever aqui um negócio. O Código de 16 era o substancial expresso e a excusabilidade implícito. O Código de 2002 é a substancialidade, requisito expresso, e a cognoscibilidade, requisito expresso. Tá certo, gente? É expresso isso. Tá? Bom, e aí, muitos autores brasileiros, depois que se chegou à conclusão que, seja lá pelo motivo que for, o nosso Código Civil abraçou a substancialidade e a cognoscibilidade, muitos autores começaram a se perguntar se a excusabilidade continuava a ser um requisito na nossa sistemática de reconhecimento do erro. Tá? Gente, a maior parte da doutrina diz o seguinte: olha, se o nosso Código Civil expressamente quis abraçar a substancialidade e a cognoscibilidade, é porque a excusabilidade não é mais um requisito. Gente, eu discordo, tá? Eu estou na corrente minoritária, tá? No meu livro eu digo o contrário, eu digo o seguinte: olha, em primeiro lugar, tá? A excusabilidade, ela, por anos, ela foi um requisito implícito, tá? Significa que ela era compatível com o nosso ordenamento vigente. Por quê? Porque ela era uma decorrência do princípio da segurança jurídica e da conservação do negócio jurídico. Tá? Então, se ela era implícito no Código de 16, qual mal existe dela continuar sendo um requisito implícito no Código de 2002? Tá? Não bastasse isso, minha gente, vejam que não há incompatibilidade na acumulação desses dois requisitos, cognoscibilidade e excusabilidade. Por quê? Porque a cognoscibilidade ela é investigada em quem presencia o erro e a excusabilidade é investigada em quem erra. Tá? Então, são dois requisitos que não são excludentes entre si. Então, vejam só, e só para sepultar isso tudo, eu ainda tenho um outro argumento. Gente, quanto mais cognoscível o erro, ele tende a ser mais grosseiro. Veja, um erro muito grosseiro, muito crasso, ele é escancaradamente cognoscível. Tá? Então, veja, se a outra parte nada fizer num erro muito, muito grosseiro, eu estarei permitindo que negócios sejam desfeitos numa displicência extrema de quem errou. O que não parece se coadunar com o princípio da conservação do negócio jurídico. Então, por conta disso tudo, eu entendo que os dois requisitos explícitos do Código Civil de 2002 para o erro são: o erro tem que ser substancial e tem que ser cognoscível. Mas há ainda um requisito implícito. Qual é este? O erro ele tem que ser excusável. Com esses três requisitos, eu contemplo o princípio da conservação do negócio jurídico, que diz: o negócio não deve ser desfeito de maneira banal. Ele deve ser conservado. Apenas quando não houver jeito é que eu apago esse negócio. E assim eu encerro a aula de hoje. Eu tenho certeza que nós teremos diversas dúvidas para sanar no nosso encontro ao vivo. Até lá, minha gente!